A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor. Foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Uou, uou, uou. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo.
Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, flui, Espírito de Deus. Diga flui, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Experimente glorificar ao Senhor. Te exaltamos nesta noite, querido Deus. Derrama a tua glória sobre nós, a tua presença, Senhor. Renova o meu irmão, renova a minha irmã, renova o meu irmão e a minha irmã. Vem Espírito de Deus, diga. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Se derrama na presença do Senhor. Espírito de Deus, Vem. vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus. Levante as mãos para os céus e peça isso. De Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras,
o culto de ensinamento e doutrina às 19h30. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Manda-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário
pra te adorar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo invade meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo invade o meu ser. O Espírito Santo invade o meu ser. O Espírito Santo invade o meu ser. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu, Senhor, quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Dar os meus lábios, não minha alma. Eu quero entregar a ti, entregar minha adoração, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui, a minha vida, usa.
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não minha alma? Eu quero me entregar a ti. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça.
nações, a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz. Vamos abrir a carta a Tiago. Versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos ler todos juntos o 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira,
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Estamos hoje, irmãos, no culto de Santa Ceia, esse culto que é o culto da família, culto em que a igreja se reúne para, diz a Bíblia Sagrada, primeiramente examinar-se a si mesmo. A Bíblia diz que o culto de Santa Ceia deve ter este objetivo: examinar-se a si mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, diz a Bíblia Sagrada, lembrar a morte de Jesus. Porque se a gente se examinar a nós mesmos, se nós nos examinarmos a nós mesmos, sem lembrarmos a morte de Jesus, a gente entra em depressão. Porque vai ver os defeitos e aí fica sem solução. Então, por isso, a Bíblia Sagrada acopla estas duas coisas. Ela diz que nós temos que examinar a nós mesmos, mas olhar para a cruz. Eu examino a mim mesmo e olho para Jesus, porque é dele que vem a libertação das minhas falhas, dos meus erros, dos meus defeitos. Se alguém olha só para a cruz e não examina a si mesmo, a cruz será em vão. Mas quando eu consigo juntar as duas coisas, quando eu consigo examinar a mim mesmo e olhar para a cruz, eu encontro salvação. A Bíblia Sagrada diz, em Hebreus, capítulo 10, verso 26, que quando eu olho para a cruz, mas não vejo mais os meus defeitos, diz a Bíblia Sagrada, que já não resta mais sacrifício para mim. Então, uma pessoa que não aceita mais a palavra para verificar os seus defeitos, o sacrifício de Jesus já não tem valor. Porque é mediante o exame e arrependimento que o sangue de Jesus tem efeito na minha vida. E por outro lado, se eu só olhar meus defeitos, mas não olhar para a cruz, o fato de reconhecer os meus erros não me trará salvação tampouco. Mas aqui, a palavra de Deus está nos falando sobre alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante que eu gostaria de salientar para os irmãos é, primeiro ponto então dessa mensagem, a vitória, diga comigo, a vitória do cristão está em cortar a raiz do pecado. A Bíblia diz então, no verso 13, vamos ler de novo, os irmãos podem acompanhar na tela e ler comigo, diga todos juntos, ninguém ao ser tentado, vamos ler lá, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o mal não está em Deus. Não adianta ficar reclamando de Deus. Não adianta, como muitas pessoas eu já vi reclamar, dizendo assim, por que Deus permitiu eu pecar? Eu sempre pedi, Senhor, se era para eu cair, então só me matasse antes. Aí a terra ia ficar sem ninguém.
A palavra está dizendo que o culpado de nosso pecado não é Deus. Deus, Ele mesmo, não tenta a ninguém. Então, ninguém pode dizer assim: ah, eu pequei porque eu nasci predestinado para o inferno. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ninguém nasce predestinado para o inferno, para o pecado. A Bíblia está dizendo que o erro da pessoa não vem de Deus. Não é uma determinação divina. Ah, eu sou pecador porque eu nasci assim, que faz... Não, a Bíblia diz dizendo que isto não tem culpa de Deus nisso aí. Agora vamos ler o verso 14, todos juntos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A palavra de Deus está dizendo, portanto, que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. O que significa isto, ser tentado pela sua própria cobiça? Vamos ler a Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Eu sei que para muitos o que eu vou ensinar aqui, você vai dizer: pastor, o senhor já ensinou isso umas quantas vezes? Pois vamos ensinando até a vinda de Jesus isto. Capítulo 7 e versículo 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, todos juntos, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, este pecado que habita em mim é o que a Bíblia chama lá de cobiça. Como é que funciona isto? Vamos entender como é que funciona isto. Verso 18. Porque eu sei que em mim, todos juntos? Então veja, a palavra de Deus está dizendo que, em primeiro lugar, eu tenho que entender que a culpa não é de Deus. Bom, então Paulo está dizendo, Tiago melhor está dizendo, a culpa não é de Deus. A culpa é da cobiça de cada um. Cada um tem a sua própria cobiça. Esta própria cobiça, portanto, diz a Bíblia Sagrada, é algo tão forte que mesmo quando a pessoa quer fazer o bem, acaba surgindo na sua vida esta cobiça, este desejo muito forte. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ainda que a pessoa não queira efetuar, ainda que a pessoa queira o bem, vai surgir na sua carne esta cobiça. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo o quê? Verso 18, vamos ler de novo, verso 18, todos juntos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então olha só, em primeiro lugar, Deus está dizendo para mim, para você, a culpa não é dele. Segundo lugar, a culpa está na tua cobiça. Em terceiro lugar, a palavra de Deus está dizendo que esta cobiça age na nossa carne, e que na nossa carne não habita bem algum. Então, aqui começa a chave da solução do teu problema. Enquanto você achar que na tua carne habita algum bem, você não vai fazer o bem. Enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não nos humilharmos e entendermos que pelas nossas reações naturais nós não vamos fazer o bem,
Enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar escravos do mal. Eu tenho que ser humilde o suficiente, você tem que ser humilde o suficiente para entender isto. Em mim não habita bem algum. Nas minhas reações naturais não habita bem algum. Eu não posso, portanto, agir conforme as minhas reações. Agora vamos ler o verso 19, todos juntos lendo o verso 19. Todos juntos, 1, 2, 3. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, olha aqui, a palavra de Deus está separando aqui. A palavra de Deus está separando a tua alma, o teu eu, do teu corpo, das tuas emoções, das tuas reações. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: ainda que você queira o bem com a sua mente, as tuas emoções, as reações do teu corpo, se você segui-las, vão te levar para o mal. Aleluia. Então, por favor, diga assim: eu não posso seguir as minhas reações e nem as minhas emoções, porque nelas não está o bem. Aleluia. Amém? Vamos em frente. Vamos em frente. Agora, vamos para o 21. Todos juntos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, agora preste atenção. A palavra de Deus está dizendo aqui que a pessoa que não quer Deus, que não quer Jesus, pessoa que não quer fazer a vontade de Deus, ela não se dá conta de que o mal reside nela. A palavra de Deus diz que a gente só vai se dar conta desta maldade que está em nós quando a gente quer. Leia todos juntos, vamos lá. Quando a gente quer, todos juntos, quando a gente quer fazer o bem. Então, enquanto você não toma uma decisão de servir a Deus, você acha que é bom. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas aí no mundo, você fala alguma coisa de Jesus, vamos na igreja, vamos buscar Deus, eu sou bom. A palavra de Deus diz que a gente só vai se dar conta dessa cobiça, deste mal que nos domina, quando a gente decide fazer o bem. Quando a gente decide seguir a Deus. Quando a gente decide fazer a vontade de Deus. É só aí que a gente vai se dar conta do quanto é mal. É só aí que a pessoa vai se humilhar na presença de Deus. Por isso que o homem, em geral, o ser humano em geral é soberbo. O ser humano, em geral, sempre acha que a culpa é dos outros. A culpa é de Deus, a culpa é do irmão, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa. Porque só vamos entender o mal que está em nós, o mal que reside em nós, quando nós decidimos por Deus. Então, olha aqui, irmão, olha que coisa linda isto. Coisa linda isto. E agora, eu quero falar para aqueles que não descobriram essa coisa linda. Eu já conversei com diversos irmãos, diversas irmãs. Me lembro agora de uma jovem que eu muito aconselhei, graças a Deus, hoje essa jovem está uma bênção. Mas essa jovem dizia assim para mim: pastor, eu olho para mim, eu vejo tanto defeito, eu vejo tanto problema, pastor, que eu acho que eu não nasci para ser crente.
Ela dizia, eu acho que eu não nasci para ser crente. E eu ria por dentro, eu pensava, oh, glória a Deus, você só está vendo essa monte de coisa ruim na tua vida porque você está se aproximando de Deus, é porque você nasceu para ser crente. Oh, aleluia! É só a partir, diga comigo, somente a partir da decisão de fazer o bem, de obedecer a Deus, que eu descubro que sou mau. Oh, aleluia! Então, irmão, irmã, quando você olha para você mesmo e se sente desesperadamente mal, glorifica a Deus e diga, Senhor, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Eu vou tratar esse mal agora. Glória a Deus. Agora vamos continuar lendo. Vamos ler o verso 22, toda a igreja. Porque... Então a palavra de Deus aqui está dizendo por que agora esse crente, essa pessoa que tem Jesus, que a sua mente foi iluminada, ele vai anojar o pecado. Por que ele anoja aquilo? Porque ele foi iluminado por Deus. E agora, na mente dele, ele tem prazer na lei de Deus. Então, a partir do momento que você tem prazer na lei de Deus, aí você deixa de gostar daquilo que você gostava. Porque você, então, agora tem prazer noutra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Até nós fazermos a escola de aperfeiçoamento de obreiros, a Isaó, eu não conseguia tomar café sem açúcar. Eu achava café sem açúcar algo horrível. Porque o açúcar produzia dopamina em mim, me dava satisfação. Aí lá na escola a gente falou sobre saúde, que é bom. E lá não tinha açúcar. Não tinha açúcar. Passamos 23 dias sem açúcar. Aí, meus irmãos, quando eu comecei a tomar café sem açúcar, primeira vez ruim, segunda vez ruim, terceira vez ruim. Aí eu comecei a sentir o gostinho do café. E eu descobri que eu tinha passado muitos anos na minha vida. Tinha passado mais de 50 anos na minha vida sem tomar café. Eu tomava uma gororoba, tomava um xarope com gostinho de café. Aí eu experimentei o gosto do café. Você que toma café com açúcar, você não toma café, você toma uma outra coisa. Você não sente o gostinho do café. Eu falei agora aqui, cheguei a me lamber aqui. Lembrando do gostinho do café. Aleluia. Glória a Deus. Então, a partir do momento que a minha mente entendeu o gostinho do café, aleluia, eu vejo o quanto era mal eu tomar café sem açúcar, ou com açúcar melhor. O quanto era mal para a minha saúde, o quanto era mal para tudo. Então a palavra de Deus está dizendo que quando a pessoa aceita Jesus e quer o Senhor, e quer fazer o bem, quer seguir Deus, é quando ele começa a ter prazer na lei de Deus. E aí, diz a Bíblia Sagrada, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Verso 23 agora, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde?
que está onde? Os meus membros, que está dos meus neurônios, que está lá nas minhas glândulas suprarrenais produzindo adrenalina, me deixando, quem sabe, irado, ou me deixando com medo, com vontade de fugir. Está lá em todos aqueles neurotransmissores, não vou falar aqui, senão a gente perde o tempo, né? Então veja, toda esta prisão que está lá, foi como quando eu recebi a mensagem na minha mente, e eu disse, não, eu não vou mais tomar café com açúcar. Agora eu pergunto para vocês, o meu corpo continua gostando de açúcar, sim ou não? Sim, o corpo continua gostando de açúcar. A língua continua gostando de açúcar. Mas eu não tenho mais prazer naquilo. Mas a língua gosta de açúcar. O corpo que já experimentou açúcar, ele continua desejando açúcar. Amém? Lá, na escola também, a gente aprende a não comer pão. Come outra coisa, come batata doce, come... Não é? Aí depois, eu cheguei na casa de um pastor que tinha do lar. E as filhas desse pastor estavam muito revoltadas com a Isaó, porque elas gostavam de pão. Aí a mais velha disse assim para mim, pastor, o pai chegou da escola com esse negócio de cortar pão. Para nós, cortar pão é partir ao meio e jogar salame, Cortar o pão é cortar ao meio, né? Não eliminar o pão. Por que isto? Porque o corpo está acostumado com aquilo, o corpo deseja aquilo. E assim como o corpo deseja coisas que não fazem bem para o corpo, tem outras coisas que fazem melhor. Em coisas que a Bíblia não diz que são pecado, assim também acontece em relação ao pecado. Em relação às coisas que afrontam a Deus. A primeira coisa que Deus liberta é a mente. A mente é a primeira coisa que Deus vai libertar e te convencer que erro é erro, que pecado é pecado. E aí você descobre o bem de Deus, você descobre por meio da palavra o que tem que fazer, o que não tem, o que é certo, o que é errado. Mas o problema é que os teus membros não mudaram. Quando alguém aceita Jesus aqui, alguém vem e aceitou Jesus aqui, Deus muda a sua mente, mas o corpo dela continua igual. As reações dela, depois Deus vai convertendo, vai mudando aquilo. Mas naquele momento o que muda é a mente. O que muda é a mente. Então vamos lá. Uma pessoa irada, o que é a ira? O que dá aquela reação? Eu sempre digo para os pastores que eu vejo que eu estou irado quando a adrenalina entra no meu sangue. Eu tenho um sinalzinho já, me treme o queixo. Se um dia vocês verem eu tremendo o queixo, irmão, ora por mim. A coisa está feia. Então veja, eu estou com quase 60 anos de idade, sou pastor há quase 40 anos, mas meu corpo continua produzindo adrenalina. Quando eu me sinto ameaçado, quando alguma coisa corre mal, quando a gente se sente afrontado, ofendido, adrenalina e uns ficam vermelhos, uns, não é? Eu estava falando lá agora no retiro dos pastores e eu disse, eu me treme o queixo, e um pastor levantou a mão, pastor, e eu me treme o corpo todo. Aleluia. Agora veja,
O que muda então? Muda agora como é que eu vou agir diante dessa reação do corpo. Se eu achar que no meu corpo existe bem, então eu vou dizer assim, eu vou reagir conforme as minhas emoções, conforme os meus neurotransmissores, meus hormônios. Tem pessoas aí no mundo, por exemplo, que até justificam um homem trair a esposa, dizendo assim, eu tenho testosterona, sou macho. Né? Falam isso. Olha para o leão tem umas quantas leoas, testosterona. Então veja, quando eu aceito reagir conforme é o meu corpo, eu vou ser escravo do mal. Quando eu saio para a rua querendo ostentar para os homens, quando você, minha irmã, se enfeita para os homens, né, com os homens que eu digo, não para o sexo masculino, mas para as pessoas, e você não pensa em agradar a Deus, você então está reagindo de acordo com a tua dopamina, com aquela substância química que vai ser produzida em ti quando você sentir que alguém te olha e diz assim, ó, poderosa. Então, a palavra de Deus está dizendo que cada um é tentado por esta lei do pecado que está em nós, que a Bíblia chama, Tiago chama de cobiça, Paulo chama de lei do pecado. Aleluia. Vamos continuar lendo a palavra, verso 23, agora 24. Então, o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz assim, tá bem, então, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Para Deus quer só a minha mente, ou só o meu coração? Não. Ele olha para tudo isto e ele grita, vamos gritar junto com Paulo, 1, 2, 3. Vamos contextualizar, as irmãs vão gritar, desventurada mulher que sou, e os homens vão gritar, desventurado homem que eu sou. 1, 2, 3. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará deste domínio? Vamos ler, continua. Todos juntos. Graças a Deus. Agora vamos partir para o Romanos 8:5. Todos juntos. Porque os que se... Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo então que toda esta inclinação da minha carne, quando eu ajo conforme estes impulsos da minha carne, na qual não existe bem. Então diz a Bíblia Sagrada que se eu quiser ser crente, se eu quiser ao mesmo tempo ser crente, mas obedecer às minhas emoções, às minhas reações, eu vou conseguir me sujeitar à lei de Deus, sim ou não? Sim ou não? Leia ali. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito, nem mesmo pode estar. Não adianta, irmão, ainda que você queira fazer a obra de Deus,
Se você quiser fazer a obra de Deus, mesmo que você quiser fazer coisas boas, com o teu eu, com a tua carne, a Bíblia está dizendo que na carne não habita bem algum. Vamos para o 8, todos juntos. Portanto, olha aqui, os que estão na carne não podem ou não querem agradar a Deus. Não podem ou não querem? Não pode ou não querem? Não podem. Então, tem pessoas na carne que querem agradar a Deus? Sim, claro. Ele está na igreja, ele quer agradar a Deus. Mas ele não vai na raiz do problema, ele não vai na cobiça. Ele não trata isto. Não trata isto. Eu estava falando há poucos dias com uma jovem que Deus fez uma grande obra aí nesses últimos dias, e ela pertencia a uma igreja. E lá nessa igreja o pastor dizia o seguinte: olha, as irmãs não venham na igreja com roupa indecente, vocês vêm na igreja de saia, bonitinho, lá na rua tudo bem. Então o que é isto? Isso é mera religiosidade, porque não ataca a raiz. Não ataca a cobiça, não ataca a carne. Então essa pessoa quer agradar a Deus, quer, tanto é que na igreja ela vem bonitinha. Por quê? Porque ela quer agradar a Deus. Então, eu vou na igreja, eu vou agradar a Deus. Então, se ela vem 2 cultos por semana, ela vai passar 4 horas por semana agradando a Deus. E o restante do tempo, desagradando a Deus. Porque não tratou a raiz. Mas ela quer agradar a Deus. Mas não pode. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, todos juntos. Vós, porém, então a palavra de Deus está dizendo agora, olha, você tem que ir para o Espírito. É o Espírito Santo que consegue te fazer se libertar deste domínio do corpo. Vamos para o 10. Todos juntos. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa... Olha, agora aqui tem um terceiro elemento. Paulo começa lá falando que a alma, o eu, quer o bem, mas por causa da lei do pecado, não consegue fazer o bem. Mas agora a palavra de Deus está dizendo, você vem para Jesus, o corpo continua morto, o corpo continua separado de Deus. Mas tem terceiro elemento. Glória a Deus. O corpo está morto. Mas agora a palavra de Deus fala um terceiro elemento chamado Espírito. Olha só que coisa linda. Você é o teu corpo puxando para o erro. O teu eu agora querendo fazer o bem. Mas agora a Bíblia Sagrada diz que tem o teu espírito que recebe Jesus. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós, todos juntos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Este
Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus muda a tua mente, você passa a querer o bem. Ao passar a querer o bem, você descobre o mal que é em você. E você diz, ai meu Deus, quão mal eu sou, quão ruim eu sou, e agora? A palavra de Deus diz que agora vem Jesus no seu espírito, e o Espírito Santo de Deus te dá autoridade para você começar a mortificar os feitos do corpo. É para dominar os feitos. O que está escrito ali? Dominar ou mortificar? Dominar ou mortificar? Mortificar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz mortificar. Então tem pessoas que dizem assim, ah pastor, toda mulher é vaidosa, não adianta. Então a mulher vai ser vaidosa, mas não exagera. Uma vaidade com equilíbrio, está certo isso ou não? Está certo ou não? A Bíblia manda dominar? Manda dominar? Manda o quê? Mortificar. Ah, pastor, mas... e a ira? A ira é bom. A gente tem que ser irado contra o mal, contra né? O que? Vamos voltar lá para Tiago. Tiago 1,19. Tiago 1,20 melhor, desculpe, 1,20. Todos juntos. 1,20. Todos juntos. 1, 2, 3. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aquilo que é do homem, aquilo que é da carne, não produz a justiça de Deus, irmão. Se eu e você, nós não mortificarmos, vamos ver o que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5 e verso 24. Gálatas 5, 24, toda a igreja comigo. Oh, glória a Deus. É crucificar a tua carne, irmã. Então, hoje nós estamos num culto de Santa Ceia para nós nos examinarmos a nós mesmos. E eu quero desafiar cada um dos irmãos a entender isto. Volta lá para o Tiago 5,20. Tiago 5,20, todos juntos. A ira, Tiago 1,20. Desculpa, Tiago 1,20. Todos juntos. Porque a ira... Então, as reações que você tem, ainda que bem intencionadas, não produzem a justiça de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que na minha carne não habita o bem. Aleluia. Eu vou pedir que você olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, você é ruim. Você é ruim, irmão. Tua carne é ruim. Tua carne é ruim, rapaz.
A gente tem que ser humilde. Vamos dizer juntos? A gente tem que ser humilde. A gente tem que crucificar esta carne. Essas reações, esses desejos. Então, não é dominar a ira. Às vezes a gente tem que ser irado mesmo. Não, eu tenho que crucificar. Às vezes, pastor, tem que dar uma mentirinha. Não, você tem que crucificar. Nós estudamos na terça-feira passada, Judas era amigo de Jesus? Judas era amigo de Jesus? Era amigo de Jesus. A Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Jesus disse que ele era amigo dele. Qual foi o problema de Judas? Judas amava o dinheiro. Então ele vinha, a Bíblia diz que ele vinha roubando de Jesus, roubando, pouquinho. O que se passava na mente de Judas? Possivelmente assim, Jesus é tão poderoso. Jesus multiplica pão e peixe, Jesus acha dinheiro na boca de um peixe, Jesus transforma água em vinho. Não vai fazer falta para Jesus uns trocados. E o olho dele foi crescendo. Daqui um pouco, disse assim, não, eu vou querer agora uma pequena fortuna. E negociou Jesus, pensando que Jesus não ia morrer. Ele tinha certeza que Jesus não ia morrer. Como é que esses camaradas vão matar Jesus? Jesus levanta a mão, cai tudo morto. E a Bíblia diz que quando ele viu que Jesus ia morrer, ele era tão amigo de Jesus que se apavorou, se desesperou. Aí tentou desmanchar o negócio. Eu pergunto, se Judas não fosse amigo de Jesus, ele ia tentar desmanchar um negócio para soltar Jesus, sim ou não? Não. Que se lixe. Importante que eu estou. Não, aí ele se apavorou. Porque Judas nunca tratou a sua cobiça. Ele nunca crucificou aquilo. Ele achava que aquilo não ia dar nada. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que crucificar os que são de Cristo Jesus. Vamos ler de novo Gálatas 5:24? Gálatas 5:24 aí na tela. Todos juntos. Os que são... Fizeram o quê? Fizeram o quê? Crucificaram. Tem que levar para a cruz, tem que dizer não. Nada. Quando vem a ira, nada. Não vou falar nada. Quando vem a mágoa, nada. Quando vem a preguiça, quando vem a vaidade, quando vem o orgulho, quando vem a contenda, quando vem a rebelião, quando vem o desejo de discutir, eu tenho que crucificar com Jesus. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Ontem, irmãos, ontem eu tive uma experiência com Deus. Ontem eu tive uma experiência tremenda com Deus. Eu estava orando e Deus falou bem assim comigo. Olha o que Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: Humberto, eu não dou valor para coisa alguma que tu fazes.
Eu levei um choque. Como assim, Deus? Eu vi claramente. Eu não dou valor algum para as coisas que tu fazes. Eu só dou valor e tu vais receber galardão diante de mim pelas coisas que eu faço por meio de ti. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque em mim não habita bem algum. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Todas as obras que a gente mesmo faz são obras que a Bíblia chama de obras de madeira, feno e palha. E o que a Bíblia diz que vai acontecer com a obra de madeira, feno e palha? Vai ser queimada. Tudo vai ser queimado. Quais são as obras que vão permanecer? Ouro, prata e pedra preciosa, que são coisas que Deus fez. A madeira cresce, o feno cresce, a palha cresce, a terra produz palha, a terra produz essas coisas. Mas quem é que fez todo o ouro que existe na terra? Deus. Quem é que fez toda a prata? Quem é que fez os minerais? Deus. Mineral não nasce, não cresce. Você nunca vai ver uma pedra crescendo, se multiplicando por si mesma. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu dependo de Deus. Eu dependo do Espírito Santo. Quantos aqui, quem sabe, estão dominados pela tristeza? Você está tristinho, acha que foi maltratado, foi ofendido, não foi valorizado. Escuta, esse sentimento, eu não sou valorizado, vem da onde? Vem da tua carne ou vem do Espírito Santo? A carne. E você vai ficar nessa? Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos lá para Lucas 9, 23. Já vamos encerrar. Lucas 9, 23. O que está escrito? Todos juntos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia, eu tenho que fazer o que Deus quer. Quando eu faço o que Deus quer, então não sou eu que faço, é Ele que está fazendo por meio de mim. Ah, pastor, mas eu estou bem intencionado. Irmão, se você não está fazendo o que Deus quer, aleluia. Quantas vezes, irmãos obreiros, a gente recebe uma revelação de Deus, Deus dá uma revelação para o ministério, e aquele obreiro, bem intencionado, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí quem é que está fazendo? É ele ou é Deus? É ele. É ele ou o corpo de Cristo, a igreja? É ele. Então, ele pode estar fazendo com boas intenções e, escute, até alcançar resultados. A Bíblia Sagrada diz que Deus falou para Saul: Saul, vai lá, destrói lá os amalequitas, e tu não traz nada de lá. Não traz nada de lá. E o Saul foi, venceu a guerra, e o que Saul fez? O que Saul fez? Trouxe o melhor que tinha. Então agora, pergunto para você,
Pergunto para você, de acordo com a lógica, de acordo com a sabedoria, qual é o melhor resultado? Saul ir, derrotar os inimigos do povo de Deus que queriam destruir Israel e voltar sem nada nas mãos? Ou ir, destruir o inimigo e voltar com os animais, voltar com os despojos para oferecer aquilo a Deus? Olhando pela ótica humana, qual é o melhor resultado? Primeiro ou segundo? Segundo. Vai, pela ótica humana, vai, destrói o inimigo e traz o despojo ainda. Agora, para Deus, esse era o melhor resultado? Não. Por quê? Porque Deus tinha dito para não trazer nada. Ponto, acabou. Então veja, às vezes um obreiro pode produzir pela ótica humana mais resultado que outro, mas não é o que Deus manda. Não é o que o ministério falou para fazer. Ele está fazendo a vontade dele. Não é Deus agindo, é ele agindo. Então, agora escute aqui, eu vou encerrar agora. Meu Deus do céu, queria muito falar sobre Tito, sobre Tiago melhor. Acabei passando o tempo. E estou recém na introdução. Então, olha aqui. A Bíblia diz que Lúcifer caiu do céu. Por que Lúcifer caiu do céu? Caiu do céu porque ele adulterou? Porque roubou? Porque matou? Por que Lúcifer caiu do céu? Porque ele quis fazer a vontade dele. E a palavra de Deus diz que Deus criou nós, Deus criou o mundo, criou a igreja, criou a humanidade, criou a igreja, para mostrar àqueles anjos decaídos a sabedoria de Deus. Então, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Se Lúcifer, com a sua sabedoria, contrapondo a sua sabedoria à sabedoria de Deus, e agora Deus faz tudo isso para provar para toda a eternidade a sabedoria dele, a multiforme sabedoria dele. Isso significava dizer, olha o que eu vou falar aqui. Para o Lúcifer conseguir enganar a terça parte dos anjos do céu, significa que aquilo que ele fazia dava resultado. Dava resultado, minha gente. Eu vou aqui ilustrar. A Bíblia diz que o Lúcifer era o maestro, né? Regia, tocava tudo que é instrumentos musicais. Imagine, Deus diz assim pro Lúcifer: Lúcifer, toca aí uma música calminha. Aí o Lúcifer, calminha não, a coisa está muito, mais agitadinha aqui. E começava, mandava lá o do tambor, bate mais forte. Eu quero o mandamento mais rápido. E você imagina, irmãos, aquela massa de anjos assim, que música! E Deus olhava para aquilo, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu pedi. Foi isso que aconteceu no céu. Não sei se é a música, mas a Bíblia mostra que isso aconteceu. Lúcifer, com a sua sabedoria, arrebatava aqueles anjos. E quem sabe muito anjo pensava assim, esse andamento do Lúcifer é melhor do que o que Deus pediu. E aí Deus cria seres humanos, diz a Bíblia,
menores do que os anjos. Os anjos não tinham carne, essa carne que nós temos para perturbar. E a Bíblia diz então que Deus, para julgar todos aqueles demônios que caíram, Deus faz pessoas como eu e você. Ah, irmãos, com essa carne miserável. Oh, glória a Deus. E quando você crucifica a tua carne, você está condenando os anjos que se rebelaram contra Deus. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:2, que são os santos que vão julgar os anjos. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Vamos ver se na terça-feira que vem, se Deus permitir, a gente continua. Não sei se vai ser a continuação. Às vezes eu penso em continuar e Deus me dá algo novo aí. Glória a Deus. Eu pergunto, quantos querem dar glória a Deus? Olha aqui. Quantos querem dar glória a Deus porque descobriram que em si não tem bem algum? Aleluia. Aquilo que até hoje para você podia parecer motivo de derrota é vitória. Quando você reconhece que em você não tem bem algum, é porque um bem chegou na tua mente. Quando você descobre que no teu ser não tem bem, só tem mal, é que o bem chegou na tua mente, é que Deus dominou a tua mente. Oh, glória a Deus. E agora você tem que buscar o Espírito Santo. Senhor, me ajuda com o teu Espírito. Eu vou começar a mortificar. Vou mortificar os feitos do corpo. Quando vier esse negócio, eu vou mortificar. Quando vier aquele desejo de ira, eu vou mortificar. Quando vier o desejo de ostentação, eu vou mortificar. Quando vier o desejo de rebelião, vou mortificar. Quando vier me sentir ofendido, sentir magoado, eu vou crucificar. Eu não posso aceitar. Eu preciso de ti, Espírito. Quem quer trazer este corpo da morte aqui na frente? Senhor, eu vou crucificar lá, vou levar lá na frente, crucificar esse corpo dessa morte. Sai do teu lugar e venha rapidinho aqui. Venha vindo, irmão, mas venha dizendo, Senhor, eu estou examinando a minha mesa. O Espírito Santo vai falar contigo alguns pontos específicos. Cada um, diz a Bíblia, tem a sua própria cobiça. Quem sabe o teu caso é a sensualidade. E esta sensualidade que te leva à pornografia. Te leva a buscar sites imundos. Você não pode pensar assim, eu não vou mais olhar sites pornográficos. Não, você tem que pensar, Senhor, me ajuda a crucificar essa sensualidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu preciso crucificar minha vaidade. Preciso crucificar minha ira. E a palavra de Deus disse, pelo Espírito vocês mortificarem isto. Se pelo Espírito, é só com o Espírito Santo, a gente vai viver. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que banda rachura baganda galarararasturi catalachaya. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Você tem que tomar uma decisão de cortar com isso, de pedir a ajuda do Espírito Santo não para dominar, mas para cortar, para crucificar. Nós vamos orar agora. Vamos clamar a Deus agora.
Senhor, isto tem que ser crucificado. Comece a orar, a igreja começa a orar. A igreja começa a orar, a igreja orando. A igreja orando, Deus sabe, Deus conhece a tua cobiça, onde é que a tua carne tem este domínio sobre você. Estecando babaruki talavarahara clurirar tcheravúria. Rubabagachandaramandara shuradaraha. Rubababarashandarastaraglarabah. Aleluia, 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 aleluia. Ai, rostegastu labalagara jalagalagai. Terrachurabagasta laigarai. A igreja orando, os irmãos orando, os irmãos, Deus está fazendo uma obra tão grande aqui, irmãos. Oh, Deus está tratando a raiz do problema. Deus está tratando a raiz do problema. Aleluia, Senhor Deus, Senhor Deus. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Deus, a romper com a cobiça, com a concupiscência. Cada um, diz a tua palavra, tem a própria concupiscência. Shedarote bagalarabaradarashira glori laragai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva a crucificar, a anular, pelo teu Espírito Santo no nosso espírito. La mandararagarra shura darabagalarai. Robororo de la barra shera glore berete gedorore gederile dibirigli. Grera darra shure daradore rarore la ragarabaga. Derra lore babaga babarore reshenda dore badaradas. Restore vere corre le derrete que torororosturi. Chodara rastela ragarra lore galaga bararastu. Rude babarara rasto de rabagarara galakra. Sharara roda rashala ragarabai. Relore bega baba relore vlastela gatore le reda karashai. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Nós vamos voltar para os nossos lugares e vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora. Oh, aleluia, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você examinou-se, você colocou na presença de Deus. Você negou, você disse, não, Senhor, eu não quero, me ajuda pelo teu Espírito. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não sei se me alegro
alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. Nas coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para me resgatar. Me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. Temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido. O seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. E eu não temerei o mal, pois sei que estás comigo, meu Deus. E o meu esconderijo está nos braços de meu Pai. E eu não temerei o mal, pois sei que estás comigo. E o meu esconderijo está nos braços de meu Pai. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido, e o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. Eu estou aqui
pra falar de um Deus que te ama e sempre está pronto pra te ajudar. Ele quer te ajudar. E todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. As manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. Você fez ou deixou de fazer, Ele pode mudar você. E nas fraquezas vem te erguer. Ele não desiste de mim, nem de você. Glórias a Deus, que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o